Uma pirâmide de base quadrada, todas as arestas medem x. Quanto vale o volume dessa pirâmide? Bom, então eu já coloquei alguns desenhos aí para adiantar, mas basicamente nós temos aqui a pirâmide de base quadrada, a aresta valendo x, né? Mas para calcular, aqui as outras também valendo x, mas para calcular o volume de uma pirâmide, nós temos que lembrar disso aqui, da formulazinha, né? Área da base vezes a altura dessa pirâmide dividido por 3. E aí a base não é problema, porque a base é um quadrado, tá? Então, aqui nós vamos ter que a área da base, aqui eu já vou até colocar, ó, a área da base vale x vezes x, que é x ao quadrado. O problema é que nós não temos a altura, beleza? Então, vamos nos concentrar nessa altura aí. Essa questão é bem elaborada nesse sentido, porque nós vamos ter que trabalhar umas outras coisas aqui para chegar na altura. Vamos nessa, ó. Onde que incide a altura aqui da pirâmide? Você tem o vértice, e aí você tem um segmento que sai do vértice, bate lá no meio da base, né? Considerando a pirâmide regular, tá? E aí, o que que você tem aqui para aqui você tem a altura, então. E você quer aproveitar alguma coisa que já foi dada para calcular essa altura. Então você pode sair de duas maneiras, né? Tá vendo, ó? Esse pontinho que está lá é esse pontinho que eu vou colocar aqui, ó. Você pode, né, tirar para cá essa altura, mas aí você vai precisar de um outro segmento aqui que nós não temos a medida. Ou você pode tirar aqui, ó, pegar e fazer esse segmento aqui, ó. Esse segmento, concorda que é metade da diagonal desse quadrado, que é a base? E aí você consegue perceber que aqui nós estamos gerando um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu estou representando aqui, tá? Então aqui nós temos H. Aqui é a hipotenusa. E por que, que é útil usar essa hipotenusa? Ora, porque ela é uma aresta. Ela vale x, tá? E aí eu não tenho essa base aqui, né? Não sei se já percebeu, mas vamos cair num teorema de Pitágoras para tirar essa altura, para poder terminar o nosso volume. Eu não tenho essa base desse triângulo para fazer o teorema de Pitágoras. Ora, mas esse pedaço aqui, que por agora eu coloco como interrogação, é exatamente aqui a metade da diagonal. A diagonal sobre 2, tá? Vou consertar esse D aqui. Ficou legal. É o Dzinho sobre 2. Tá? Então aí, se você lembrar de fórmula, beleza. Mas se não lembrar, a diagonal do quadrado também é de boa, né? Olha aqui, ó. Nós temos x aqui, beleza? Se nós fecharmos isso daqui, ó, a diagonal do quadrado, é a hipotenusa desse triângulo, concorda? Então você tem diagonal ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras, né, pessoal? É quadrado de um cateto mais quadrado do outro cateto, ó. Então o que você tem? Que a diagonal ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, dá 2 vezes x ao quadrado. E aí tira a raiz, né? Beleza. Beleza. Então, se nós tirarmos a raiz aqui, nós vamos ter assim, ó, d, que é igual, vou selecionar aqui, que é igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado, né? E aí, esse 2 fica na raiz, mas o x não. Então, nós temos que d é igual a x raiz de 2. Com isso, nós concluímos que d sobre 2, que é o que nós vamos precisar, né? Metade da diagonal. Então, já aproveito aqui, ó. D sobre 2 é igual, divide por 2 também. X raiz de 2 sobre 2. É isso que nós estávamos precisando. Então, aqui nós temos x raiz de 2 sobre 2. Vamos usar o próximo slide para registrar esse cálculo aqui, ó. Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui agora, nós vamos ter o x ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, x ao quadrado, tá? É igual. Aí nós vamos ter, ó, do outro lado, a altura ao quadrado, que é o que nós vamos isolar, né? Mais
ainda no Teorema de Pitágoras, x raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. X raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Ora, isolando o h aqui, né, é como se nós pudéssemos escrever assim, olha, h ao quadrado, esse carinha aqui negativo do outro lado, então x ao quadrado menos todo esse parênteses, tá? Eu já vou jogar o parênteses lá usando a propriedade potência, então esse 2 ele multiplica os expoentes dentro do parênteses, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, pessoal, vai cortar a raiz com o quadrado, vai ficar o 2 vezes 2 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Então é isso. Fazemos aqui a simplificação. Fica 2 aqui, né, na divisão. Então nós temos h ao quadrado igual a x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Ora, nós temos que juntar isso daqui, né? São frações com denominadores diferentes, então exigiria da gente aí o MMC. Mas aqui dá para pensar assim, olha, se eu jogar um 2 aqui em cima e embaixo, nós já obtemos esse denominador, tá? Eu já explico isso em outros vídeos aí. Mas se você parar para pensar, 2 dividido por 2 dá 1, posso cancelar e não muda o valor ali, né? O jeito de escrever só que muda, tá bom? Vamos lá. Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado implica que h ao quadrado é igual. 2x ao quadrado menos x ao quadrado fica x ao quadrado. E aí sobre 2. Tá? Bom, nós não queremos h ao quadrado, nós queremos h. Então vamos tirar a raiz. h é igual a raiz quadrada de x ao quadrado sobre 2. Em cima, tranquilo, né? Fica a raiz embaixo. Então aqui você tem que h é igual a x sobre raiz de 2. Costumamos racionalizar nesse momento para não deixar uma raiz no denominador. Então fica raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí nós temos aqui x vezes raiz de 2. E aqui embaixo raiz de 2 vezes ele mesmo dá 2. Tá? Isso é a altura que estava faltando aqui para o cálculo. Tá? Então nós temos x ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, para concluir, isso implica que o volume da pirâmide, olha, x ao quadrado vezes a altura, que é isso aqui, x raiz de 2 sobre 2, dividido por 3. Né? Deixa eu só apagar esse volume aqui, escrever ele na altura ali, pessoal. Ficar melhorzinho aqui, ó. Pronto. Volume da pirâmide. Beleza? Bom, e aí, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos que o volume da pirâmide é igual a x ao cubo, raiz de 2 sobre 2, tá? Vezes o inverso do de baixo, porque é uma divisão de fração. Estou sendo mais direto aí nessa questão já. Então, embaixo é 3 sobre 1, a gente vai para 1 sobre 3. Então, x ao quadrado, raiz de 2 vezes 1 não muda nada. X ao cubo, perdão. Raiz de 2 vezes 1, não vou escrever o vezes 1. 2 vezes 3 dá 6. X ao cubo, raiz de 2 sobre 6. Né? Então, você tem a letra A, beleza? Pode não parecer, mas é só o formato, tá? O jeito que está escrito, tá? Porque você tem aqui, olha, raiz de 2 sobre 6 vezes x ao cubo, né? Se a gente escrever assim, olha, raiz de 2 sobre 6 vezes o x ao cubo. Então tá aqui, ó, x ao cubo, raiz de 2 sobre 6, porque é uma multiplicação, dá para escrever no mesmo denominador, né? Porque ali embaixo x ao cubo é o 1, né? Então 6 vezes 1 dá 6, beleza?